Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Juízo Econômico. Juntos compartilhamos assuntos relacionados a investimentos, renda variável, renda fixa, programas de pontuação, cartões de créditos, tudo aquilo que de certa forma impacta no seu dinheiro. No vídeo de hoje, pessoal, quero trazer um conteúdo de renda variável. O pessoal tem comentado aí comigo para trazer mais conteúdos relacionados a isso. Então eu quero alternar agora um pouco com relação à parte de milhas, de cartões de crédito, que ultimamente tínhamos postado bastante sobre isso. Eu quero tentar conciliar também essa parte de investimentos, de longo prazo, renda fixa, renda variável. Então estou abrindo aqui uma parte desse conteúdo agora para a gente trazer sobre fundos de investimentos imobiliários. Pessoal, para você que não sabe o que é isso, eu já fiz um vídeo recente e vou deixar aqui um card aqui em cima para depois vocês darem uma olhada. Queria passar mais um recadinho também. Se você ainda não é inscrito do canal, avalie a sua inscrição. Eu sei que você tem recebido ali algumas notificações do YouTube, então se inscreva ali para nos ajudar aí nesse crescimento. E se você está chegando aqui a primeira vez, não se preocupa, dá uma olhada nesse conteúdo. Se de alguma forma ele te agregar algum conhecimento, alguma ideia, aí sim no final do vídeo você deixa ali um curtir, um joinha e também se inscreve aí se for o caso. Sem mais delongas, pessoal, vamos lá para 3 fundos imobiliários com um valor de R$10. Coisa excelente para quem está começando e já dá uma idealizada e entender um pouquinho sobre esse mercado. Venha comigo. Bom, pessoal, sem mais delongas, já estou compartilhando a minha tela aqui com vocês. Eu vou trazer de forma bem rápida esses 3 fundos, porém eu quero entrar aí num segundo momento um pouquinho no detalhamento para vocês entenderem ali toda a mecânica desse mundo de renda variável, onde existem excelentes oportunidades para a gente estar buscando aí ganhar algum lucro, comparado ali com a renda fixa. Então, um dos objetivos da renda variável é justamente esse, você ter ali um pouco mais de lucro comparado a investimentos na renda fixa. Então aqui, pessoal, trouxe aqui o primeiro fundo que eu destaco, é o fundo do BTG, esse é o BTG Pactual Crédito Imobiliário, então ele é o ticket BTCI11, e ele tem aqui o valor de R$ 9,29 na data de hoje, pessoal, na data desse vídeo. Dia 23, 24 ali, não sei quando eu vou estar postando, de maio, valor de R$ 9,29, super baixo ali, para você estar adquirindo um fundo imobiliário. Então é um bom fundo, pessoal, vale ressaltar que todos os fundos que eu vou estar trazendo aqui para vocês, eles fazem parte da composição do IFIX, que é o índice do setor ali de fundos imobiliários, então tem um pouquinho mais de segurança, mas de qualquer maneira isso daqui não é uma recomendação para você comprar esse ou aquele fundo, e sim é uma recomendação para você estudar sobre esse mercado, entender algumas estratégias, verificar a documentação, segurança, rentabilidade, tudo aquilo que te agregue conhecimento para você conseguir tomar suas próprias decisões. Se você não tem segurança, pessoal, recomendo que você busque ali algum corretor, alguma pessoa especialista para estar te auxiliando no entendimento disso. Então, seguindo aqui, pessoal, com o BTG Pactual Crédito Imobiliário, R$ 9,29, valor super baixo por cota, pessoal. E esse valor aqui, ele é da data de hoje, então, como comentamos, e tem aqui excelentes oportunidades para a gente estar olhando. Então, o valor de R$ 9,29 na data de hoje. Ele teve aqui máxima de R$ 90, pessoal, mas isso aqui aconteceu no final do ano, no começo de 2023, final de 2022, onde teve o desdobramento. Então ele era na faixa de 88, 89, 90 reais aqui, e aí ele foi desdobrado na proporção de 1 para 9. Então ele caiu aqui para cerca de R$ 9,00, 9,50 e agora está R$ 9,29. Tá um bom preço, pessoal, para esse fundo. Então esse fundo ele tem bastante valor de mercado, tem a participação na composição do IFIX, que nem eu comentei, e aqui para baixo tem mais alguns detalhes.
Então, por exemplo, nós temos aqui o gráfico, né, e nesse gráfico aqui ele mostra a oscilação da cotação. Então você vê que ele teve ali desde o dia 17, né, nessa última semana, teve ali, chegou a 9,19, agora está estabilizado em 9,29. Comparado, pessoal, com o valor patrimonial, então isso aqui é bem importante vocês saberem, porque ele pode nos nortear com relação ao valor, se está bom, se está ruim, se está próximo, se não está próximo, se está valendo a pena. Então, o valor patrimonial aqui, 10,15 por cota. Então, esse seria o valor ideal para esse fundo, que tem 1 bilhão de reais, né, pessoal? Então, tá com bastante dinheiro, né, de investimento. E aqui nós temos, então, a proporção de R$ 10,15 por cota. Então, se você dividir pelas cotas no mercado, você vai chegar nesse valor. Porém, né, o que nós vemos aqui é que ele está com um PVP de 0,92, pessoal. E o que quer dizer o PVP? Então, o PVP, que está aqui em cima, 0,92, ele representa quanto que é o valor atual comparado ao valor patrimonial. Então, nós vimos ali que a cotação está em 9,29 e o valor patrimonial em 10,15. Então, essa diferença, pessoal, como o valor da cotação está abaixo do valor patrimonial, nós dizemos que ele está abaixo aqui de 1 no PVP, numa proporção muito boa. Então, é um dos critérios que eu verifico para eu começar a saber se esse fundo está viável ou não, tá? Eu utilizo outros critérios também, mais para frente do vídeo eu vou estar comentando sobre esses critérios, porém esse daqui é bem interessante, então o PVP está abaixo, ou seja, ele está abaixo do valor que realmente deveria valer. Então é bem interessante isso aqui. Também temos aqui o número de cotistas, né? 99 milhões de cotas aqui, distribuído em 62 mil cotistas, né? Aqui embaixo temos também as informações do último dividendo, então bem legal, pessoal, tem um dividendo legal também esse fundo, então 10 centavos, né, quase 11 centavos, foi pago agora no dia 15 de maio e a cotação na época do pagamento era 9,21. Então deu um rendimento de 1,15%, que é bem interessante, pessoal, porque se você jogar ao longo dos últimos 12 meses, você vai chegar a quase 14%, né? Então ele fica bem interessante isso daqui. Então aqui para baixo temos algumas movimentações, temos também aqui a oscilação comparado com o ano passado, né? Então o que mudou? Diminuiu um pouquinho sim, porque também o valor da cota diminuiu, né? Aqui embaixo tem o comparação mês a mês, aqui tem uma informação do desdobramento, então são todos assuntos interessantes para vocês darem uma olhada. Fatos relevantes, subscrição, tudo que envolve esse fundo aqui. A parte de aluguéis, então, pessoal, então mostra as pessoas que estão alugando esse fundo para operar vendido. Então, é pouca coisa, realmente não tem muita gente que trabalha ainda com vendas, né, a descoberto na parte de fundos imobiliários. Aqui, o segmento desse fundo é legal, nós destacarmos aqui, porque ele é segmento de papéis, então o foco dele é trabalhar principalmente ali com a parte de CRIs, né, e tem ali algumas LCIs, tem até alguns outros fundos, mas principalmente a parte de CRI, lastreado ali pelo IPCA. Então aqui abaixo vai ter uns detalhamentos que eu quero trazer também, ou seja, a evolução patrimonial, bem interessante, então você vê que ele é um fundo que vem crescendo. Aqui ele está desde 2015, né, está contando 5 anos, mas ele é desde 2008, né? Aqui ele tem mais ainda para trás que ele não está aparecendo. Então você vê que ele é uma evolução gradativa. Então, ao longo do tempo, esse fundo foi se valorizando, foi adquirindo novos cotistas, adquirindo novos papéis, novos ativos para tá crescendo aqui com o patrimônio. Então, tem um patrimônio estimado de hoje de R$1 bilhão. Então, tudo isso aqui é que ele tem em ativos, e aí é dessa forma que ele trabalha, recebendo ali juros sobre esses CRIs, né, que pagam ali mensalmente boas taxas para você também, que é acionista desse fundo. Aqui tem mais algum gráfico, né, pessoal, sobre valores a receber, caixa, valores a pagar. Então é bem interessante vocês darem uma olhada. E aqui embaixo tem aqui um pouquinho do portfólio.
Então, como nós vimos aqui, tem alguns outros fundos que ele também trabalha. É um percentual baixo ali de toda a carteira do fundo, cerca de 7, 8%. E aqui mais para baixo nós temos aqui os outros ativos, né? Os ativos financeiros aqui que tem LCI, tem CRIs, que são bastantes aqui, inclusive tem alguns negociados muito bom aqui, né? Negociados com uma boa taxa de juros, então gera uma boa rentabilidade, e também alguns outros fundos que tem aqui. Aqui para baixo tem alguns comunicados que é bem importante, pessoal. Você que acompanha, né, você é cotista aí de algum fundo, você é um investidor deles, é super importante você acompanhar os informes que esse fundo publica, para você saber o que está acontecendo. Um exemplo, eu gosto de acompanhar esses relatórios gerenciais, pessoal, porque ele nos dá a clareza de como que está andando este fundo ao longo do tempo. Então esse daqui é de março, por exemplo, ele tem aqui um destaque sobre como funciona, né, o valor médio do dividend yield nos últimos meses. Então aqui nós estamos com 13, quase 14% ali nos últimos meses. Se for comparado com o valor a mercado, chega a 15%. Se comparado ao CDI, que tem a tributação de imposto de renda, ele supera, né, em 129%. Então fica bem interessante aqui a relação, e tendo em vista que são muitos ativos que ele tem negociado com o IPCA mais uma média de 7%. Então é um investimento bem legal que você tem ali durante o ano, mês a mês, caindo na tua conta. Aqui tem a parte de demonstração de resultados, aqui a valorização do fundo comparado a outros indicadores. Aqui também teve a aquisição de um outro fundo, né, o FEXC11, no final do ano passado, então incorporou, então por isso que aumentou um pouco esse número, porém com isso também vieram novos cotistas, com essa redução também, esse desdobramento, né, das cotas também entraram novos, então isso aqui é legal que aumenta ali um pouco o poder desse fundo. Aqui é o portfólio, esse daqui é um destaque legal para a gente falar, então nós conseguimos comparar, deixa eu até dar um zoom aqui para ficar um pouquinho mais claro. Você tem aqui a distribuição dele, mais ou menos 76% lastreado pelo IPCA mais 7%, então você tem a inflação hoje anual 5%, por exemplo, 5 e pouquinho, você chega aqui a 12, 13% aqui de taxa de juros, né, de taxa real, mais ou menos. Você tem aqui 20% em CDI, mais 3%, e alguma coisa aqui indexado pelo IGPM. A distribuição disso daqui ao longo do tempo, pessoal, é uma média de 4 anos e meio. Então, todos esses ativos que esse fundo possui têm ali vencimento numa média de 4 anos e meio. Então, isso aqui também traz mais segurança, pessoal, para um fundo, para você investir. Então, você vê que tem contratos ali bons, com prazos legais. Você vê também que ele é distribuído em área residencial, área logística, varejo, shoppings. Então, ele tem também uma boa diversificação de segmento. E também aqui a concentração por localização. Então, lógico, boa parte na região sudeste, né, grandes centros ali, São Paulo, Rio, e também aqui na região sul e nordeste também tem alguma coisa. Aqui embaixo, pessoal, tem o destaque detalhado de cada ativo. Então, todos os CRIs que esse fundo opera estão aqui. Tem a duração, tem o percentual do patrimônio líquido, então o que está comprometido desse fundo. Tem aqui também os outros fundos imobiliários. Aqui algumas métricas, pessoal. Não vou devagar muito aqui, senão esse vídeo vai acabar ficando muito longo. Um detalhamento aqui de cada ativo que possui, como que foi negociado, com qual taxa, qual que é o tempo. Bem interessante, você que é acionista, recomendo muito que você acompanhe isso daqui para saber, inclusive, a visão para os próximos anos, né? Principalmente esses que são lastreados por uma taxa de inflação. Se você precisa entender um pouquinho do mercado, estudar um pouquinho para saber em que direção que ele está indo, para saber se está bem atrativo agora ou se não está. Então, pessoal, era um pouquinho disso que eu queria trazer deste fundo, né? Então, o BTCI11. Então, aqui tem o calendário, tem a participação dele no índice de fundos imobiliários. Então, bem legal. Semelhante a esse, pessoal, tenho também o Vigira aqui, que é um fundo da Valora RE. Então, também uma cotação hoje de 9,28, pessoal. Então, desvalorizou um pouquinho aqui comparado com a última semana, mas também 9,28 é bem baixo ali para você que está começando a investir, pode ser uma boa oportunidade também. Então, esse fundo, pessoal, ele está com dividend yield de 16% nos últimos 12 meses. Então, o nosso BTG estava com a média de 14%, né, se eu não me engano. Yield de 14%. Né? Esse daqui já está com um yield maior ainda, ou seja,
do seu investimento ao longo de 12 meses, dos últimos 12 meses, né, você teve aqui rentabilidade de 16%, isso livre de imposto de rendas até o valor ali de 30 mil reais, se não me engano. Então, você que tem ali um capital, um pequeno capital, com certeza que você tem excelente oportunidade para estar ganhando aí com essa rentabilidade, pessoal. Vamos aqui mais para baixo, né? Seguindo a mesma analogia que fizemos ali com o fundo do BTG, esse fundo aqui do Valora, ele está com o valor da cota em 9,62, então um bom valor, pessoal, abaixo aqui de R$10. Então nós conseguimos aqui ter uma proporção com o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, também abaixo de 1. Isso daqui então nos diz que o valor deste fundo está abaixo do que realmente ele vale, né? O dividend yield já falamos, né? Alguns outros critérios aqui também. Aqui embaixo temos o dividendo pago, né, no último mês, então 12 centavos por cota, pessoal, bem interessante, 1,26 de rentabilidade, então ficou bem legal esse fundo aqui. Pagamento agora, na última semana, dia 18 de maio, então uma proporção bem boa, está abaixo do que ele vale, está pagando um bom dividendo, pessoal, então bons lucros, né? E a gente precisa dar uma olhada na segurança. Esses são os 3 critérios que eu analiso, lógico, de forma bem detalhada, bem a fundo, para eu julgar se é interessante eu adquirir essas cotas. Então, vejo principal a segurança, então eu vejo como está a disposição, qual o número de ativos, onde está distribuído essas questões, né, os contratos se estão com vencimentos próximos ou a longo prazo. Depois eu vejo se esse fundo ele tem bons dividendos, então isso é super importante para a gente comparar a nossa rentabilidade da renda variável com a renda fixa. E por fim eu vejo se ele está no valor ideal para compra, ou seja, se ele está abaixo aqui do valor patrimonial. Que inevitavelmente, pessoal, o fundo ele sempre vai tender a estar próximo a isso, porque por mais que o mercado precifique um pouco mais alto, não tem como se manter por muito tempo, então ele vai voltar em algum momento, ele vai voltar aqui para o valor próximo da sua cota atual. Seguindo aqui, pessoal, temos um histórico de comparação com os anos, então você vê que ele mantém ali mais ou menos comparação com 2022. E aqui embaixo também o histórico, 12, 13 centavos, então é uma coisa bem interessante, um retorno, né? Se você comparar com R$9, você já está recebendo ali mais de 1% de retorno mensal, fica bem interessante. Aqui também, pessoal, a parte de desdobramento, subscrição, esse aqui tem alguns detalhes que eu quero entrar no segundo momento com vocês para explicar o que é cada uma dessas questões, para que serve, como que funciona, de onde surgem, né? Então, ao decorrer aí do tempo no nosso canal, a gente vai estar trazendo detalhes aí de cada um destes fundos. Aqui para baixo é a formação dele, né? Então, em qual segmento que ele participa. Então, aqui está dentro da parte de títulos e valores imobiliários. Também é um fundo de papel, né? Então, semelhante ao que nós vimos do BTG, esse também é um fundo de papel. Então, é importante nos atentarmos aos ativos que esse fundo compõe, né? Até para saber como é que vai ser a oscilação. E aqui para baixo temos a valorização dele ao longo do tempo, então você vê da mesma forma que o BTG ele vem crescendo, né? Hoje também patrimônio de 1 bi, então 1 bilhão de reais aqui é bastante dinheiro, pessoal, para o fundo, e está comparando, né? Está performando bem aí ao longo do tempo. Abaixo aqui temos demonstrativo de resultado, demonstrações financeiras, valores a receber, caixa, também valores a pagar. Aqui embaixo temos o fundo que ele trabalha, que é uma fatia bem pequena neste fundo, e aqui os ativos financeiros. Então são bastante também CRIs desse fundo, também dispostos ali em várias regiões do Brasil, com vários vencimentos bons, né, a longo prazo. Também aqui alguns fundos. Então aqui são alguns outros fundos que possuem o Vigir como portfólio, e aqui para baixo os comunicados. Também tem o relatório gerencial que eu gosto bastante de acompanhar, pessoal. Tem uns que são mais simples, então esse daqui ele acaba sendo um pouquinho mais simples do que o do BTG. Do BTG é um pouco mais elaborado, mas ambos trazem aqui bastante informação para você acompanhar e verificar a valorização ao longo do tempo. Aqui mais para baixo nós temos a composição dele, então dos fundos imobiliários e também do índice da XP de fundos imobiliários. Os eventos, né, comparativos, e ele também faz parte dos índices, né, pessoal? Então eu gosto de destacar isso aqui porque ele também traz um pouquinho mais de segurança. Por fim, pessoal, mas não menos esperado, aqui o MXRF11,
que é um fundo que eu gosto bastante, então tenho bastante cotas desse fundo que eu fui adquirindo quando estava ali até abaixo de R$10, então ele valorizou quase 10% aí nos últimos 2 meses. Então se você olhar aqui comparando fevereiro, março, você vê que ele estava na faixa de R$10, ele foi lá para R$10,70, R$10,60, então deu uma boa disparada, né? Chegou quase 10%, é bastante coisa. Então agora eu dei uma segurada nas compras também dele, né? Como ficou muito acima do valor patrimonial, eu acabei segurando um pouquinho. Porém, também é um bom fundo, pessoal. Então, o valor da cota dele hoje está um pouquinho acima dos outros, né? Porém, aqui nós sabemos que a tendência é o preço reduzir ali próximo ao valor patrimonial. E aqui para baixo, né? Então, só dividendo de 12% também, um bom dividendo, né, pessoal? 12% livre de imposto de renda. A valorização nós falamos. E aqui o valor da cota, né? O valor patrimonial da cota, que está em 10,11, né? Hoje ele está cotado em 10,70, mais ou menos. Então você tem aqui um PVP de 1,06. Então este fundo imobiliário ele está 6% acima do que realmente ele vale. Então, como é um dos critérios que eu adoto, pessoal, eu não vou estar comprando por enquanto este fundo, né? Além das outras características que eu já comentei com vocês. Segurança, que é a principal para mim, um dividendo bom comparado a outros fundos do mesmo segmento. 12% eu acredito que é ok, estaria, né, dentro do segundo, da segunda fatia que eu tenho. E por fim, o valor patrimonial, que aí ele está um pouquinho acima. Então nesse caso aqui, talvez eu deixaria de lado esse fundo para novas aquisições. Aqui embaixo tem aqui os últimos rendimentos, estão 12 centavos, né, um bom rendimento, né, pago agora dia 15, né, são 1,13%, então é bem interessante. Também aqui ao longo de 2023 tem a comparação com o ano anterior, então você vê que ele já está pagando um pouquinho a mais, possivelmente devido também à valorização. Esse fundo, pessoal, ele também tem todas as mesmas características, mas uma coisa que é mais interessante dele, que ele é do tipo um fundo de papéis, porém ele tem cerca de 2 bilhões de patrimônio. Então é um dos maiores fundos imobiliários que nós temos, comparado aqui com esse setor, ele está top 10 ali. E se você olhar, 2 bilhões com cotação a partir de R$10, pessoal, próximo ali a R$10, ele se torna muito acessível para muita gente. Então isso também faz com que esse fundo acaba crescendo aí ao longo do tempo, né? Então você tem aqui também toda a parte de relatórios, valores a receber, caixa, valores a pagar, e aqui para baixo você tem um pouquinho do portfólio. Então você tem aqui a parte de fundos, então ele tem bastante fundo, né? Então cerca de 16% do patrimônio deste fundo está alocado em outros ativos. E você tem aqui também a parte de CRIs. Também são bastante, também da mesma forma que os outros, bem diversificados em várias regiões do país. Então são fundos aqui bem interessantes porque eles têm essa variedade, essa segmentação. Aqui também os comunicados, né, relatório gerencial, colocado agora referente ao primeiro trimestre, então traz bons números aqui para a gente olhar, então uma valorização boa, traz a visão, né, também deste fundo aqui ao longo de 2023, então é bem importante vocês acompanharem, né, principalmente você que é acionista, que é cotista aí desse fundo. Então, pessoal, de forma meio rápida até, meio corrida, eu queria trazer esse conteúdo para vocês. Então, são 3 fundos bem interessantes, pessoal, com boas possibilidades, com valor bem baixo, né? Não dá para você dizer ali que está muito caro para investir, que não consegue alocar ali R$10 por mês, pessoal, porque isso não é inadmissível aqui. Se você deixar de gastar ali com uma pizza, com um lazer, uma vez ali na semana, no dia, no mês, você vai conseguir ter ali esse valor para começar a investir na renda variável. E depois que você começa ali todos os meses colocar esses pequenos valores, pessoal, você vai ver no seu patrimônio se valorizar, principalmente com o retorno que você vai estar recebendo, que são bons dividendos, né, pessoal? Então 12, 14, 16% de dividendo são bons dividendos aí que você vai estar recebendo ao longo do período. Lógico que a rentabilidade do passado não é a certeza da rentabilidade futura. Porém, pessoal, nós temos uma situação do Brasil aqui relativamente estável, então
acreditamos, né, pelos números, que a taxa Selic ela deva chegar ali a 12,75, a inflação deve ficar nesse patamar, então esses fundos aqui devem ter poucas movimentações. De qualquer maneira, é importante você estar atento a todo o mercado financeiro e principalmente aos relatórios, a como tem se comportado o fundo mês a mês ali. Então, pessoal, se esse fundo ali se te agradou, né, algum deles, você porventura já tem algum, coloque aqui nos comentários, também coloque a sua opinião, o que você tem achado desses fundos. Também, se você tem a sugestão de outros fundos que você queira ver eu compartilhando uma análise mais detalhada, também coloque aqui que eu trago para vocês as essências, né, de onde que surge, como que funcionam essas negociações, principalmente aqui desses certificados de recebíveis imobiliários, né, as letras de créditos. Então você tem muitas coisas que às vezes muita gente não conhece, então coloca aqui que eu, né, vou buscar aqui se eu não conhecer e trago para vocês. Então, também, se esse conteúdo te foi útil de alguma maneira, né, clica aí no joinha, clique no gostei, se inscreva se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo aí com amigos, familiares, grupos, né, do WhatsApp, Instagram, e nos ajude aí no canal a fortalecer. Estamos aumentando devagarinho ali os nossos números de inscritos, mas espero que a gente consiga atingir um bom número de pessoas compartilhando esse tipo de conteúdo, né, que gere valor para você, que gere conhecimentos, algumas coisas que você pense a longo prazo para ali ter mais conforto, para ter uma aposentadoria um pouco melhor do que a maioria dos brasileiros. Certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.